Bora nós para mais um podcast na Real. Hoje com uma convidada que já é uma amiga minha já há alguns bons anos, porque depois de uma certa idade a gente não conta mais, né, amiga? As idades, os tempos. Mas uma mulher que a gente tem uma admiração enorme, Fabrícia Forza, subsecretária de Saúde daqui de Vitória, uma mulher com uma trajetória de carreira linda. E aí, para você conhecer, Fabi, como é que é? Olá. E linda, né, gente? E linda. Olá, meninas. Obrigada. Que prazer estar aqui com vocês. Muito prazer estar aqui com vocês. Trajetória linda tem vocês, né? E a gente acompanha aí nas redes, né? Acompanha, lê, de curiosidade. Que bacana, muito bacana. Parabéns a vocês. Mas conta aí, amiga, quem é Fabrícia na fila do pão? Então, a pergunta é difícil, né? Pergunta difícil, não é fácil essa pergunta para ninguém. Bom, eu sou mulher, mãe, administradora de formação, sou gestora em saúde pública com muito orgulho, né, especialista em políticas públicas. E aí escolhi essa trajetória na saúde pública, saí do privado e fui para a gestão pública por opção, uma escolha com muito apoio da família. Já era casada à época que escolhi, né? Recém-casada, e mesmo recém-casada tive a coragem de dizer, olha, quero fazer saúde pública. Aí, Renatinho? Com 6 meses de casamento. Não, vai. Na verdade, eu acho que ele disse vai porque ele não sabia o que era, né? Não sabia direito o que era. Eu também não sabia. E se soubesse, imaginava que você ia ficar pouco e ia voltar atrás. Isso. Não acreditaria que eu fosse ficar mais de 20 anos como estou. É muito tempo, né? E assim, você é técnica, né? Sim. 20 anos na saúde pública, né? Tanto o governo como o município. Passar por todos esses anos, cada vez mais entregando, tecnicamente falando, por diversos governos, né? Partidos diferentes, profissionais diferentes. Como sobreviver a tudo isso? Independente de opção e quem admira ou menos admira ou não, mas assim, passar por 2 décadas se mantendo e sendo uma referência, né, no setor, como fazer isso, né? Então, Kátia, eu particularmente não imaginei que fosse chegar, né? E falar chegar, claro, os cargos a gente sempre fala são efêmeros, e são mesmo, né? Cargos a gente estar naquele dia, pode não estar, mas é por isso que eu sempre primei pela técnica e pelo estudo. Eu estudo ainda até hoje. Nós temos grandes dificuldades, grandes desafios na gestão pública. Nós temos desafios comportamentais, né? A gente lidar com as questões, né? Os modelos de contratação, as designações temporárias, modelos, né, dos servidores efetivos, servidores de carreira. Tudo isso traz para a gente a dificuldade da tomada de decisão. Isso influencia na tomada de decisão também, inclusive mesmo que você tenha, né, a técnica à frente. Mas assim, escolhi e fui assim, não sabia, quando foram me oferecendo os cargos, graças a Deus eu sempre fui convidada para os cargos. E isso é muito bacana na carreira. A gente estuda para isso, né? Ser convidada por um cargo, ser chamada, a gente estuda para isso. E para fazer política pública e para ver efetivamente as políticas sendo aplicadas lá na ponta. Então, todas as vezes que eu na área de saúde, né, claro, que alguém está sendo consultado ou que alguém está utilizando, até uma vacina que para nós, né, é um movimento mais simples, menos complexo, né, não mais simples, mas menos complexo, isso é que anima a gente, que faz todo dia a gente acordar e não fazer conta do horário de trabalho. Porque imagino que não deve ser fácil o fardo, né? O tamanho. E é muito engraçado porque assim, a saúde pública, por mais que se fale do nosso caos, aí não vou entrar aqui nos detalhes, mas a gente vê sempre noticiando, mas o nosso modelo de saúde nacional, o SUS, é uma referência mundial, né? E ao mesmo tempo, não deixa de ser um cunho muito social, né? Porque você está cuidando daquilo que é mais importante na vida das pessoas, né? E ao mesmo tempo, tem que ter assim, uma puta de uma estrutura emocional, de equilíbrio para lidar, porque é todo dia uma decisão, mas se tem mídia em cima, se tem problemas todos os dias, né? Tem gente morrendo todo dia, tem ainda gente na fila precisando de atendimento de diversas estruturas, tanto estaduais, federais, estaduais, municipais. Como lidar com tudo isso emocionalmente falando, né? Tendo que cuidar do que cabe a você, porque você também não cuida
tudo que Você não tem como saúde salvar pública. a vida de uma unidade, né? Exatamente. É exatamente tudo isso que você colocou muito bem, Kátia. Emocionalmente é um trabalho pessoal e a gente tem que fazer isso desde quando a gente faz a escolha. Tem que fazer isso. Todos os dias eu tenho, no mínimo, 350 mensagens no meu WhatsApp. Eu já acordo com o WhatsApp bombando. E aí eu tô falando de trabalho, mas a gente não pode esquecer que a gente tem família, filho, 2 meninos, amigos, isso. que às vezes falam, olha, me responde, eu ainda não respondi, porque a gente tá... E esse é o controle, tanto emocional quanto técnico, de saber o que é prioridade, de escolher as prioridades, porque você não consegue atender todo mundo integralmente. Falar do SUS, o SUS é a nossa paixão quando a gente escolhe fazer SUS. Verdadeiramente, o SUS é um modelo copiado no mundo. O SUS é lindo e aí não estou romantizando o SUS. A gente sabe das deficiências e sabe aquilo que, né, o país, o SUS ele é tripartite, né? Federação, Estados, União, Estado e município. Mas ainda assim, para o munícipe ou para a população, para o paciente, ele não entende isso. E ele não tem também obrigação nenhuma de entender. E é aí que entra toda a nossa parte técnica e todo o processo decisório. Porque eu tenho também limite de atuação, dependendo de onde nós estamos. Mas as responsabilidades conjuntas. O SUS ele é para todos e a gente tem que entender isso. Ele é porta aberta e a gente precisa aceitar isso. Mas precisa aceitar que nem sempre você vai conseguir salvar todos e não salva. Tem todas as questões da doença e entra toda na parte, né, clínica, na parte de atendimento efetivo, né, das áreas. Agora, entender que a multidisciplinaridade, né, a multidisciplina que o SUS tem e todo esse atendimento em conjunto de todas as áreas é que que traz o resultado. A gente precisa estudar para poder oferecer todas as linhas de cuidado ao paciente. E é para isso que a gente trabalha. Se conseguimos 100%, nem sempre. E isso não pode frustrar. A gente não pode desistir. Porque eu acho que quando a gente pensa em saúde pública, se você se frustrar, porque assim, é diferente um hospital, que tem dono, que tem um tamanho. Você está falando de a maior rede, o maior serviço de um país gigante, continental, com desafios sociais monstros. Então, se você levar pelo olhar o copo vazio, você não se motiva no dia seguinte a voltar a trabalhar. É verdade. Né? É verdade. Porque assim, eu fico imaginando. Aí eu tô falando como amiga, porque eu falo assim, cara, na época da pandemia, eu falo, meu Deus, olha como deve ser a vida de Fabrício, deve ser um inferno, Jesus toma conta. Porque assim, se você todos os dias você lida com a frustração de que você precisa fazer o melhor para quem está e que precisa, nem sempre seus recursos são os que você precisa suficientemente, porque são escassos, mas ser como atender bem, humanizadamente, com tudo, e esquecer que amanhã é um outro dia, sem perder a humanidade, né? Porque você é mãe, você tem filhos, você tem família. Equipe, né? Você também é líder, é liderada, né? E o que eu sempre falo para minha equipe, para as pessoas que trabalham comigo muito próximo e às vezes, né, tento ressoar isso e vocês entendem disso muito bem, a gente não pode normalizar. O SUS não pode normalizar. Então, eu estava ali sentadinha aguardando minha hora de entrar, mas estava ali ajudando a pelo menos 6 pessoas diferentes com problemas diferentes. Uns grandes, outros muito pequenos para mim, mas muito simples, mas para a pessoa é muito grande. Então, você não pode normalizar no SUS. Quando você diz, explica um pouco mais assim, quando você fala não pode normalizar no SUS, é tipo assim, isso não é uma coisa do cotidiano. Cada história dessa tem uma importância para quem está vivendo ela, por mais normal que seja para você. Exatamente. É isso? E por mais normal que seja para mim, porque eu passo por essas histórias, às vezes, repetido. Porque isso acontece muito quando você começa a ir médico de plantão, né? Sem discriminar aqui, mas muitas vezes eu já me senti num plantão, às vezes, sendo atendida num processo de plantão, como se aquilo ali, você não teve o atendimento como você imaginava da pessoa tentar diagnosticar. Será que é esse comportamento que eu estou normalizando? Pode estar acontecendo isso, às vezes, aquilo que é tudo muito repetitivo, ou tudo um atendimento. Eu fico vendo... a minha filha está fazendo estágio no posto de saúde do SUS na Barra do Jucu. Ela está apaixonada. Ela é médica? Não, é estágio de serviço social. Legal. E ela é apaixonada. O que eu sei do SUS foi ela que me ensinou assim, um pouco mais, né? Ela é apaixonada pelo sistema, né? Que legal. E aí, quando eu olho também, a gente está num estado, o SUS aqui está muito bem estruturado,
mas eu rodei em alguns lugares do país que eu vi um SUS sucateado. Por mais que esteja no mesmo modelo, que se tenha distribuições financeiras para todos, mas dependendo da região, da cidade, do estado, como que a experiência de um SUS muda como se fosse de um país para o outro, né? É verdade. A gente conhece alguns estados do Brasil onde tem vazios assistenciais enormes. A gente chama vazio assistencial, onde o acesso, né, o acesso é muito difícil. E aí acesso também tem a questão geográfica, acesso físico, a logística, tem todo profissional disponível. Profissional disponível. É claro que os profissionais preferem estar na região sudeste, preferem estar, né? Então, assim, os vazios assistenciais dos outros estados, existem estados com muitas dificuldades. E aí não vamos nem entrar na questão financeira, da distribuição das rendas, não é isso. É realmente a questão do profissional. O profissional, ele pode escolher. Nós temos especialidades que têm uma dificuldade de levar para o norte do estado aqui no Espírito Santo, que é um estado pequeno. E digo isso porque o profissional, ele escolhe, né? Às vezes ele escolhe onde está. E não só médico, assim como sua filha, né, da assistência social, e ela está na atenção primária à saúde, que é lindo. O programa de atenção primária na saúde no Brasil é lindo. Vários podcasts aqui para a gente falar. Também sou especialista em atenção primária. Ver o paciente entrar, né, com uma simples dor de cabeça, ou melhor, que é o que a gente preconiza e o que a gente deseja no SUS, fazer a prevenção. Eu vou a uma unidade de saúde, utilizo para a prevenção, porque lá tem inclusive programa de saúde na escola, né? Nossas crianças, elas recebem todas as instruções. Então, fazer a prevenção e depois dar continuidade, inclusive até, né, a idade idoso que estão aí nas unidades, tem unidades que cuidam da pessoa desde sempre, e isso é muito bacana. Mas eu sempre digo duas coisas, né, e que também me confortam e que me fazem acordar todo dia de manhã com entusiasmo para trabalhar. A gente precisa gostar de gente. Volto a falar, isso não é romantismo. A gente precisa gostar de gente. E de gente como ela é, do jeito que ela é, com todos os seus defeitos, deficiências, sejam elas físicas ou emocionais, porque hoje a gente trata muito da emoção. Então a gente precisa gostar de gente. E tem que gostar muito mais ainda, né, no seu setor, porque assim, quando a gente fala do privado, os privados vêm investindo muito em gestão de pessoas, formação de liderança, suporte emocional, psicológico, uma série de ações que os RHs das empresas fazem para suportar as equipes, o desenvolvimento delas e os seus líderes. Como é liderar numa área pública que você vê pouco, pelo menos a gente não vê, né? Assim, a gente está de fora, a gente pode estar julgando sem ver, mas você vê poucos investimentos nesse desenvolvimento, nesse suporte para a liderança do servidor, no desenvolvimento dele emocional, profissional, autoconhecimento. Deve ser mais desafiador liderar no meio público. É uma curiosidade, tá? Eu não sei como é que é na prática. E bom, apesar de eu sempre teve nos dois. Você já esteve nos dois. Apesar de eu brincar muito que o meu sonho era estar na política, mas nem sei se eu tenho culhão para isso. Meninas, lamentavelmente, aí é um ponto de vista meu, eu digo para vocês que com mais de 20 anos de saúde pública, agora, de 5 anos para cá, nós estamos vendo alguns investimentos, né? Eu, particularmente, alguns investimentos na área de desenvolvimento humano. E digo, tímidos. Eu vi coisas há 20 anos atrás, num hospital privado que eu estive, que já vi há 20 anos atrás. Né, alguns movimentos, principalmente na área de recursos humanos. Também sou especialista em recursos humanos. Minha primeira graduação eu fiz administração com especialização em recursos humanos. Mas, assim, a gente não perde esperança. A gente tem visto, sim, investimentos da área pública ainda, na minha visão, tímidas. Eu acho, assim, que aliar, e hoje as parcerias são muito importantes, aliar as parcerias, né, do público com o privado, de vocês que estão aí já estou rolando o convite aqui ao vivo aqui, de vocês que estão e que estão, né, são especialistas na área, né, são profissionais aí renomados na área de RH. Eu acho que aliar isso à área pública é receita de sucesso. Mas isso é fácil, porque várias iniciativas a gente já tentou de apoiar mulheres vítimas de violência, de tentar criar ponte, ser ponte e elo para conectar pessoas. E às vezes eu acho que eu tenho a sensação de que até para fazer isso é desafiador, porque não é tão simples
você conseguir, e você esbarra na normalização, na institucionalização das pessoas que por vezes estão nas posições e que por vezes está tudo bem. Sabe aquele tudo bem que não era para estar tudo bem? Vou até complementar. Eu tenho uma cunhada, não tem problema nenhum falar, que é a Tereza Cristina, ela trabalha comissionada na Prefeitura de Alfredo Chaves. Ela é apaixonada com a Câmara de Vereadores, um projeto que eles fazem há anos. Eles fizeram um programa e ela falou assim, Kátia, o meu sonho é ver isso acontecendo no órgão público, os programas de liderança, de desenvolvimento. Vocês tinham que pensar, isso ela vem me provocando há anos, mas a gente com preconceito, eles falam, cara, mas criar produto para poder ir depois para um pregão, para concorrer e brigar no final só pelo preço, e aí às vezes o que a gente está entregando não é o que eu estou entregando, e quando você vê no final, ou você perde porque você não consegue chegar no patamar mínimo ali para entrar, e você desanima porque o que está entrando não está entregando o que deveria entregar. E é isso que vai batendo um pau de água fria. Talvez por isso que a gente nunca insistiu. E eu não sei se quantas outras empresas, ou parcerias, inclusive, que podem não ser nem monetizadas, sabe? Projetos eu acho que, sociais. por exemplo, mesmo, a gente mesmo tem dentro de uma das empresas nossas do USE a ideia de que para cada cliente que vem, a gente pudesse retornar ao povo, às pessoas de uma forma geral, conhecimento. Até para fazer esse movimento é difícil. Você poder, às vezes, doar uma ferramenta para que o servidor... Porque eu acho que, assim, quando você qualifica alguém, você qualifica não só... Ele é um servidor, mas você está reverberando isso para dentro da casa dele, para dentro da comunidade dele, para um serviço de uma humanização. Porque ele, como melhor humano, ele vai dispor de melhor dele para a hora de servir. Porque eu falo assim, que o serviço público, eu acho que ele tem um dom do servir na essência mais... de vera da palavra, né? Em todas as áreas, né? Porque não é a galera que está ganhando mais, não é a galera que está ficando com a fama das coisas, não é então assim, você faz de vera. É raiz. Respeitando todas as religiões, óbvio, é bíblico, a começar por mim. Então, se você não está bem, é a começar por nós mesmo. E acontece com a gente também, né? Mas isso que vocês estão falando, eu falo que eu sou burocrata de carteirinha, e com muito orgulho. A burocracia, ela não é burra. Muito pelo contrário, se ela é bem utilizada, e a gente, né, tenta utilizar há anos aí, aprendendo, claro que hoje eu acredito que eu esteja muito melhor do que há 20 anos atrás, quando não sabia nem analisar uma página de um processo, e agora tudo virtual, né? Nós não temos mais processo físico, graças a Deus, né? Pelo menos no município, não, em Vitória não. Então, a burocracia, ela é benéfica. Agora, você precisa saber usar, você precisa a agilidade, e o que vocês falam é bem verdade. A dificuldade do acesso de vocês que estão no privado e que têm em relação ao público é a burocracia, é a legislação. Agora nós temos aí a 14123 que entrou, substituindo a 866, mas aí até o final do ano. Mas assim, uma legislação, a 866 está há quantos anos, né? Que é a lei de licitações e que rege aí as nossas questões de aquisição, até para o que você falou, Jace, sem a questão do investimento financeiro. Você está querendo uma parceria, você está querendo doar algo. Então, para você chegar, tem que ter realmente alguém que abra a porta e fala, venha para cá. Nessas condições, vamos ver toda a questão legal para que vocês, até para doar, para que vocês doem de forma legal, porque eu estou falando do serviço público, né? O espaço público, apesar de não ser meu, porque o espaço público não é nosso, né? Não é como você tem aqui essa sala que é privada, é sua, da sua empresa, não é. Então, para colocar Mas tem gente que acha que tá? Então, para colocar qualquer coisa lá dentro, um estagiário que seja, das IES, que a gente chama de instituição de ensino, né, das faculdades, nós temos em Vitória quase 5 mil alunos das instituições de ensino, sem federal e privadas. Um estagiário que seja, tudo normatizado, documentado, uma burocracia. Nós temos a Escola Técnica de Saúde, que é um orgulho para Vitória. Então, assim, Vitória ainda, né, nossa capital ainda está muito além, graças a Deus, né, muito além nesse quesito. Tá? Por quê? Porque nós temos uma Escola Técnica de Saúde que faz toda essa análise, a entrada das empresas, né, em algumas empresas e instituições, para poder fazer esse serviço. Mas a maioria dos municípios não tem. Então, é muito difícil. Qual a diferença de um político para uma carreira pública? Tem diferença?
Eu acho que tem, né? Ou por um profissional de carreira pública que trabalha no negócio público e de um político que ocupa um cargo de prefeito, governador, vereador, deputado. Sim. Qual a diferença entre esses? Sim. Bom, eu entendo que a diferença é realmente a técnica. Você, em qualquer formação, você pode ser candidato a vereador, deputado, enfim, você pode se candidatar a um arranjo político, a questão partidária, que aí é muito mais complexa, enfim, você pode se candidatar. Ou até, né, dependendo do cargo que você quiser ocupar, do cargo não, do candidatura que você quiser, independe de formação, né? Então, você pode ser um político em qualquer uma dessas, prefeito, vereador, enfim. E aí, estou falando de forma bem resumida, gente. Mas, assim, carreira pública é diferente. Então, você precisa escolher uma área. Nós temos a área de saúde, eu estou na área de saúde, mas nós temos a área de educação, que é profunda e vasta, né? A área da segurança, olha o mundo que é a área da segurança. Vamos trazer de novo para a saúde, que é a área que eu domino um pouquinho mais. Então, a saúde, você pensa, fazer carreira pública, de gestão pública na saúde, você precisa entender no mínimo aí de uma meia dúzia, vamos falar assim muito humildemente, das legislações, de toda, e que nós temos mais de 2.000 aí no SUS. Então, assim, você precisa estudar. Você precisa estudar e gostar e escolher a área que você faz, que você quer fazer, como em toda profissão. Voltar lá no início, só para que eu lembrei agora de uma coisa, quando você disse a respeito, né, da questão médica, do atendimento. Toda profissão, seja engenheiro, advogado, médico, toda profissão tem profissionais e profissionais. Então, assim, a gente tem profissionais fantásticos que, né, fazem atendimentos que você fala, nossa, mas é no SUS mesmo? Sim. Né? Nossa, parece que eu estou no privado. Temos sim. Tem, sim. Mas também tem outros profissionais na área, e aí qualquer esfera que... Você falou uma coisa que me fez até... Eu vi esses dias num grupo de pessoas com condições de pagar plano de saúde e tudo, e assim, vem tendo um movimento como se... as pessoas estão querendo investir em plano de saúde muito mais por uma emergência, por às vezes não ter a garantia de ter acesso a um hospital público, mas já não querer mais fazer as suas prevenções e acompanhamentos com os médicos do plano de saúde, pelo fato dos melhores ou de quem mais estudiosos, por vezes, está no público. Estão no público, não estão atendendo mais no plano de saúde, só atendem no particular. E aí as pessoas estão começando a vir com essa reflexão, estão fazendo um caminho inverso de contar mais com o SUS do que com os planos. E a teleconsulta chegando numa cidade do interior que não tem um especialista, mas através da teleconsulta tendo acesso a um especialista bom, tendo por ponte o que está ali no posto atendendo. Está tendo a tecnologia está trazendo assim um movimento, né? Esse é um movimento que aconteceu, a gente acredita, por 2 motivos. Talvez até 3. Tem o pós-pandemia, né? O Covid, ele veio, né, essa tragédia, toda essa questão da pandemia, mas ele trouxe algumas coisas, que é a gente sair daquela comodidade e daquele movimento de atendimento normal, né? Frente a frente, olho no olho. Trouxe as tecnologias, nós fomos obrigados a aprender de uma hora para outra como falar para a câmera, olhar, inclusive olhar no olho na tela, sim, porque quando muitas vezes, claro, eu não sou médico, mas a gente acompanha, muitas vezes o profissional de saúde, ele está digitando aqui, fazendo sua anamnese e digitando, mas ele não olha para você. E no vídeo ele é obrigado a olhar. Tem que olhar, você está na tela. Então, isso tudo é positivo. Agora, tem também a questão da perda da renda. Nós tivemos uma perda de renda, pelo menos aqui no Espírito Santo e aí no âmbito municipal, uma perda grande de renda. As pessoas deixam de pagar o plano de saúde e aí vem para o SUS. Muita, pelo menos 38% no âmbito municipal aqui da nossa capital. E nós temos o terceiro, que aí é o que mais me agrada, que é o incremento e o investimento na atenção primária à saúde. Né? Nós temos profissionais, mesmo os recém-formados, os que vêm e escolhem, saem da faculdade, das suas especializações e escolhem, eu quero ir para uma unidade de saúde. Isso é fantástico. Lindo, né? Eu fico emocionada quando eu entro na unidade de saúde, com todo respeito aos experientes que acolhem esses profissionais e ajudam, porque nossos profissionais experientes, eles que acolhem esses novos profissionais, e eles, assim, formam uma equipe fantástica.
E é aí, uma forma de manter a perenidade, né? Que a crença, o sonho de que pode ajudar, não morre com os desafios. Não, e às vezes os médicos recém-formados, às vezes já entraram numa residência, às vezes viver alguma experiência de 1 ou 2 anos numa unidade, num plantão. Eu acho que dá um peso, uma maturidade até para ele escolher melhor a residência dele, né? A proximidade com a comunidade e com todas essas nuances. Vamos falar de Vitória, que é onde eu estou atualmente. Vitória, nós temos vários perfis de unidades, né? Nós temos as unidades mais periféricas, mais com uma população, tem a questão da renda, do poder aquisitivo, e temos unidades, né, mais na região mais nobre. Então, assim, o SUS é para todos. Todos podem usar, todos devem usar, e é para isso que a gente trabalha. Às vezes a gente fica assim, teve uma época que, por exemplo, eu tenho plano de saúde, e às vezes eu sei que lá no SUS eu posso ter até um atendimento melhor, mas eu acho que eu tô tirando o lugar de alguém, e já que eu pago o plano de saúde, eu vou usar o plano, né? Você tem meio que assim, como se você não tivesse no direito de usar, já que você pode pagar. É verdade. Direito você tem, todos nós temos. Aliás, a gente usa todos, inclusive os que não usam efetivamente as consultas do SUS. Todos nós utilizamos o SUS em qualquer momento da vida. Quando você vai ao supermercado, você utiliza o SUS. Como assim? Porque tem toda a fiscalização, as vigilâncias. Vigilância e saúde são do SUS, tá. né? São nossas, são da saúde pública. Então, nós temos, né, várias vigilâncias, e aí uma delas é a vigilância... Ou seja, o SUS é muito mais amplo e complexo do que a gente imagina, né? Muito. Acho que o SUS é aquela casa. Eu achava que era o hospital, eu também. Eu vou usar o postinho para o dia a dia, a rotina, a prevenção, vou para o hospital numa emergência, ou às vezes o posto é que vai rastrear e já vai chegar no hospital, dependendo do... Pronto, para mim o SUS é isso. Eu fui conhecer um pouco mais do SUS com a minha filha, que ele é muito mais toda amplo. A fiscalização, aí tem os açougues, as áreas de alimentação, os bares, os restaurantes, as grandes festas, né? Essas festas bonitas aí, todas têm fiscalização do SUS. Por isso que de vez em quando você me vê lá na rede social acompanhando minha turma da vigilância. Eu falo que é a nossa turma da vigilância. É porque eles estão diretamente ligados a nós, na saúde pública. Legal, gente, eu não fazia nem ideia. É admirável o seu trabalho. Assim, eu acho obrigada, massa, gente. eu não sabia nem... realmente eu não fazia ideia, não. Eu falei assim, deve ser hospital e posto. Você não faz mentoria, não? Porque eu acho que eu já estou quase te mandando uma pessoa para fazer uma mentoria com você. Estou à disposição. Adoro gente de qualquer idade, tá, gente? Eu ia cometer um equívoco e falar de gente nova, mas não é nova de idade. Adoro gente que tem curiosidade, que senta do lado e faz. Paulo, pode te ouvir? Kátia, eu falo lá em casa, e Jace, eu falo lá em casa. Eu não ando sozinha. Então, se me ligar, vai ter que esperar um pouquinho. Assim, a gente quase não tem tempo de atender o telefone, tá né, sempre falar. Alguém com você. Por WhatsApp eu sou mais ágil e dá para responder. Às vezes você está numa reunião, vai lá e responde. Mas falar, porque eu tô sempre com gente. E às vezes ou é gente trabalhando, ou gente que quer ficar junto para poder andar e ver alguma coisa e de curiosidade estar junto. E olha, e aí eu quero fazer um depoimento aqui, porque eu não te conhecia. Quando meu irmão ficou no UTI, que eu perdi uma irmã no acidente, o outro ficou no UTI em Campos. Ou seja, não tem nada a ver com o Estado, você era secretário, subsecretário, não me lembro. Superintendente de Estado da Saúde. De Estado da Saúde. E a Jaciara, Kátia, toma aqui o zap dela, tira algumas dúvidas com ela. E assim, você num cargo que, querendo ou não, tem uma responsabilidade e um poder para tomar algumas decisões. E eu te liguei, passei um áudio explicando todo. Você me deu toda a didática dos caminhos. Você seguiu exatamente a burocracia, me dizendo como seguir a burocracia. Não passou por cima de nenhuma etapa, não usou o cargo, mesmo por amizade a Jaciara, mas me deu toda a orientação. Que às vezes a gente precisa somente de uma orientação. Às vezes é isso que eu falo, às vezes é falta de conhecimento. E foi fantástico, porque assim, você seguiu o que tem que ser seguido, sem usar o poder, sem o colocar em privilégio do cargo, sem colocar em risco o vida sistema. De quem precisava e também. ainda orientando e sabendo como conduzir, explicando, né? Ainda mais no processo que eu ainda estava em outro estado, né? Sim. Então eu fiquei encantada, porque normalmente são cargos, né, e responsabilidades que as pessoas às vezes fazem uso erradamente. Sim. Ou a benefício só das suas redes de relacionamento, né? Sim. Então, eu quero deixar aqui o registro. E foi decisivo. Foi muito importante. Né? E foi decisivo para ela poder conseguir trilhar o caminho de trazer ele de volta para o estado. A Dil, você deve sua vida para ela, tá? Gente, não fala com meus olhos, já estão me segurando. Mas olha porque só. realmente é muito informação. A gente tem ainda uma população comum, a gente tem pouco acesso à informação. Precisa de informação. E assim, eu não fiz nada de extraordinário, juro para você.
É a minha obrigação, e deve ser a obrigação de todo gestor público ou de todo servidor que escolhe a saúde pública. Eu não fiz nada de extraordinário, mas eu tinha obrigação, e eu me lembro onde eu estava, era por volta de 18 e alguma coisa, não me lembro o ano, e eu estava na padaria, eu tinha acabado de entrar na padaria. Eu parei, sentei, ouvi os áudios da Jace e para poder te retornar, entender o que você precisava e onde você estava. Porque não é fácil você estar em outro estado e ajudar alguém que está em outro estado também. Enfim, que bom que deu certo, fico muito feliz. E, enfim, né, tem várias histórias aí para contar, né, que acontece. E é isso que motiva a gente. Todos os dias, quisera eu... É claro que eu tive um momento da minha carreira que eu era um pouco menos experiente, que às vezes acordava triste, ficava frustrado por não conseguir ajudar tanta gente. Hoje não. Uma pessoa que eu ajudo por dia, já ganhei o dia. E a bicha é guerreira, tá? Porque a bicha já trabalhou de viajar, já foi secretária e coisa de cidades. 154 quilômetros de ida e volta, né? Olha só, com 2 meninos dentro de casa e trabalhando e tal, e pegava... Antônia era bebê. E ficava na estrada, e eu falava assim, cara... E várias vezes a gente já discutiu sobre isso. Pô, mas na iniciativa privada podia ganhar muito mais, cara. Por que não vai e tal? Cara, mas ela sempre teve esse sonho, sempre foi esse amor por essa coisa. Tem muitas pessoas que eu vejo, muitos jovens, eu acabo vendo muito, assim, jovens apaixonados, que querem trabalhar de serviço ao outro, mas às vezes se sentem perdidos. Ou quando olham e querem conciliar, fazer o que gosta, ajudando o próximo e tendo minimamente uma própria qualidade de vida financeira, independência profissional, começam a desanimar. Às vezes da carreira, porque não vê futuro. E como que às vezes precisa ter? Eu acho que assim, se você tiver uma segunda carreira ou se aposentar, é mentorear e orientar, porque tem muitos jovens sedentos por fazer algo diferente. E às vezes não sabem como, ou são inassertivos na imaturidade e que precisa às vezes de direcionamento. Concordo. Porque estar aqui com 20 anos de carreira, com tanta coisa para contar e para comemorar, não é para qualquer um. E poucas pessoas podem chegar e sem ter desanimado, ter pegado aquele desafio, sabe? É emocionante. Obrigada, gente. Você sabe que a gente não tem muito essa visão. E a gente vai fazendo, e eu digo para vocês, sem vitimar, mas é inevitável a gente falar. Não foi fácil. E eu tive muito apoio da família. Minha família se orgulha muito de mim. Família, filhos. Maria. Olhar para trás e saber que fez uma história de forma ética, correta, porque não é um meio fácil. Não. Né? Eu só consegui porque tive apoio. Meu marido sempre foi um parceiro. Sempre foi um parceirão. E então, assim... Aí, Fábio, tá tendo uma legião de Fábios por aí. Renatinho! Então, assim, eu só consegui por isso, eu juro. Então, assim, estudar de madrugada não é fácil. Ler os livros na hora que ninguém imagina que você estava lendo não é fácil. Às vezes, tá numa festa, de malhar, de fazer um monte de coisa pra você, né? E, Kátia, e hoje eu me encontro na mesma situação, da questão da carga horária e tal, e de dividir, e de querer participar das questões sociais e tal. Eu tenho filho adolescente. E, assim, eu não posso deixar de viver esse momento com eles, né? Com meu marido, com o filho, eu não posso deixar. Não dá para dar atenção a todo mundo. Eu falho também. Não dá para dar atenção a todo mundo. Mas, assim, quando eu estou e dou atenção, é qualificado. E porque a gente tem que conciliar as paixões, né? As paixões do dia. Não dá para ter só uma paixão também, né? Tem que ter várias, né? E a gente mas eu sempre fui ardilosa. Então, assim, eu nem sei se é essa palavra, mas eu sempre fui... Estava contando para a Jace outro dia. É assim, acho que querer e ter apoio é a receita que dá certo. Eu sempre quis muito, sempre fui muito curiosa, eu leio bula de remédio. Eu acho que a curiosidade, né, traz... não quero receitar nada para ninguém, por favor, não é nada disso. Mas eu sou muito curiosa, sempre fui. Então, eu ontem estava conversando com um dos advogados do meu escritório, do escritório que me atende, e ele estava falando, Fabrícia, o gestor público, ele sofre muito, e agora ele está sofrendo o peso ele até me indicou um livro, eu postei, que é o peso, a questão da caneta. Então tem tudo isso. Então, aliás, questões familiares, todas essas emoções que vocês dizem que eu, hoje, com maturidade, eu posso chegar em casa à noite e falar assim, hoje eu preciso dormir, eu não estou legal. Hoje, com maturidade. Mas eu nunca me permiti isso. Mas eu tive que aprender isso para mim. Por quê? Para cuidar da minha saúde mental.
Porque se eu continuasse negligenciando isso, provavelmente eu ficaria doente e não poderia ajudar as pessoas. Então, hoje eu primo cuidar da minha saúde para poder estar com minha família e para poder cuidar e ajudar as pessoas. Se eu não estiver bem, como que eu vou fazer isso? Né? Bom. Que podcast, hein? Que aula. Eu acho que a gente tem que ter outras aqui. Eu acho que o próximo é entender o SUS, né? Vamos! Novidades, assim, né? Eu acho que é importante, né? Eu tenho de forma lúdica, que tem aqueles desenhos bem bacanas. Eu preparei uma vez uma apresentação. Um dia eu posso trazer para vocês, posso mandar para Tá marcado. Aí vamos gravar um próximo podcast para todo mundo entender o SUS. Com muito prazer. Obrigada, amiga. E, galera, a gente quis trazer, porque é uma honra. A gente fala muito de carreiras privadas. A gente enaltece no nosso país como se carreira fosse alguma coisa que você vê dentro de uma empresa, dentro de uma universidade. E quem de verdade, na prática, de vera, também faz carreira, só que com desafios que a gente, por vezes, não faz ideia, que são aqueles que alguns deles a gente faz, de grana, de não ter, de ter política, de ter toda uma série de variáveis intercorrendo sobre isso, mas ainda assim decide colocar a sua carreira, a sua trajetória a serviço do outro no serviço público. A gente pouco fala de carreira no serviço público. E a gente quis trazer a Fabrícia porque, assim, para mim, ela sempre foi um exemplo de uma pessoa que é extremamente batalhadora, de todos os desafios. Como amiga, já questionei muitas vezes por que não desistiu. Porque já fiz o papel de advogado diabo. Do privado. Porque você quer por quê? Você podia estar ganhando 3 vezes. Mas o público precisa de pessoas assim também, mas né? Pra gente, às vezes eu falava assim, cara, amiga, porra, você vai ganhar 7 vezes mais. E ela falava assim, Jace, é o que eu amo fazer. Então, assim, a gente quis trazer para vocês verem que tem pessoas nesse mundo que estão sustentando juntos. Várias pessoas como essa sustentam o sonho de ter uma carreira pública para fazer diferença na vida de pessoas de verdade e de um impacto que não é de longe, é na real. Ali, na real. E, assim, eu acho que é sucesso quando a gente pode fazer o que gosta, né? Porque a diversidade vai ter. Então, assim, resiliência, se conhecer, ter vontade de fazer. A vontade faz você ter a coragem, né? Então, passando, assim, 2 décadas, a gente não está falando de 2 anos, a gente está falando de 20 vários anos, governos, né? várias cidades. Com diversas gestões diferentes, porque no privado você escolhe na empresa que você quer, você escolhe o gestor que você quer trabalhar, e no órgão público, mudas vezes, você está num projeto que vão passar outros executivos, líderes mas você tem que ser bons firme no propósito. E líderes péssimos, porque isso acontece em qualquer lugar, público ou privado, né? Então, assim, parabéns, Fabrícia. Por não desistir do propósito. Hoje, para mim, está sendo um presente. Por não desistir do propósito. Para mim, obrigada, meninas. Para mim, que é um presente, esse é o mês do meu aniversário. Eu sou leonina, adoro falar isso, porque eu não sou mansa, né, Jace? Então, tem que ser uma leoa mesmo, né, gente? Enfim, mas é claro que eu aprendo todos os dias e tenho exercitado, né, melhorar como ser humano também, né, eu também falho. Mas é um presente para mim, Jaciara, muito obrigada por ter lembrado de mim, ter feito convite, Kátia. Vocês é que me inspiram. Eu acompanho vocês. Você acha que eu não acompanho? Vocês é que me inspiram. Eu sei da carreira de vocês, conheço um pouco. E, assim, vocês, além de lindas mulheres fisicamente, são lindas por dentro, estudiosas. Enfim, podíamos ficar aqui o dia inteiro falando, né? Falando de mim, que escolheu fazer o público diante de uma diversidade e sair do privado para ganhar 3 vezes menos. Foi exatamente isso. Eu ganhava 3 vezes mais do que eu ganhava e saí do privado e fui na cara e na coragem. E volto a falar, porque tive apoio. Então, né, recém-casada, e se o marido não apoiasse, não dá pra seguir, não. Mas tive apoio. Tá vendo, né, Renatinha? Leonina, do jeito que ela é, duvido que o marido tenha coragem de não apoiar. Então, o serviço público agradece a você também, Renatinho. Verdade. Pessoal, até a próxima. Obrigada. E a gente vai voltar a falar então, hein? Combinado. Meninas, obrigada.